Fala galera, beleza? Aqui é Melk, canal Esporte Arretado. Tinha feito o vídeo já, tudo certinho, tudo prontinho, mas deu mau contato no microfone, aí ficou usando microfonia, então ficou muito ruim. Vamos começar, beleza? Como eu tinha falado no vídeo, né? No vídeo anterior, tentar falar um pouquinho mais, um pouco mais, tentar fazer os vídeos semanalmente, ou que seja na programação que eu falado, né? Segunda, quarta e sexta. E aí, na sexta-feira, eu falo um pouquinho sobre o jogo da rodada do Santa Cruz do Náutico, porque, e também sobre o esporte da outra semana, que é a estreia do esporte ali no dia 13, eu acho, que dia 13, o esporte volta contra o Juventude. Então, nesse caso, a rodada da Série C e da Série D, sendo semanalmente, para mim é até melhor, porque se fosse quarto, domingo, terça, sábado, seria um pouco mais corrido, eu não, talvez não conseguiria fazer, pelo menos nesse primeiro momento, mas vamos seguir, beleza? Para começar primeiro, falar um pouco sobre o Náutico, mas nada muito coisa, só para dar uma atualização aqui. O Náutico subiu uma posição do vídeo anterior que a gente tinha falado, que é empate com a Floresta. Quinto colocado agora, 16 pontos. Eu acho que a única coisa que chama a atenção da gente aqui é aquilo que a gente vê a evolução do Náutico. Estava em décimo, em nono colocado, em décimo segundo. A Ilusões conseguiu ter essa performance. Ele tem performance de G8. Isso é bom. E o único ponto aqui que a gente vale salientar aqui é que, mais uma vez, o Náutico conseguiu muito, e, além da competição, mas também na própria partida. Isso acaba atrapalhando um pouco a evolução do time e como esse time ele matura para o mata-mata. Como a gente falou algumas vezes já, quando tem campeonatos assim, de Série C e Série D, que tem uma fase de grupo, pontos corridos, depois mata-mata, sendo totalmente diferente, um emocional e tal, eu tento focar menos, entre aspas, exclusivamente na partida em si, e mais o quanto que esse time ele amadurece. As escolhas de Hélio, ou seja, de Marcelo Cabo no Santa Cruz, como esse time ele performa em detrimento das dificuldades. Quando tem jogador expulso, como é que o time se performa. Quando tem o adversário, ele consegue intensificar, aumentar as linhas, como é que o time se porta, para ver se esse time, de fato, ele tem amadurecido para o mata-mata. Né? Eu acho que o Náutico está tendo um pouco mais ponto do que, por exemplo, performance nesse momento. O Náutico teve alguns bons momentos nos jogos, mas eu acho que ele não consegue até hoje fazer uma partida assim, cara, o time jogou muito bem os 90 minutos. Ou é o primeiro tempo muito bem, com muita intensidade, marcação alta, ou é o segundo tempo muito pragmático, muito defensivo. Isso aí a gente falou um pouco sobre isso. E aí, para a gente finalizar aqui, teve duas coisas aqui. Volta Paulo Sérgio, um cara diferente que a gente já conhece, e esse Raimar, assim, que, claro que a gente já viu outros jogadores que começaram muito mal no time, depois ele de alguma forma tomou uma água de janeiro aí e performou. De Richelli, por exemplo, no esporte, começou ano muito mal, no esporte muito mal, e depois foi cogitado pela seleção brasileira. Mas Raimar, pelo amor de Deus, né, muito mal mesmo. E para finalizar o Náutico, um pouquinho essa entrevista de Guilherme dos Anjos, que acho que deixou muito a desejar. Mais uma vez, eu tinha falado do vídeo anterior, entrevista, acho que essa entrevista dele de Aí dos Anjos escolhe muito mal as palavras e se expõe para a coletiva, falando da postura, reclamando da postura do Floresta, que como se o Náutico fosse para jogar e o Floresta só para se defender e tal. Assim, no final das contas, a escolha tática e técnica. Né? A gente falou aqui de Antônio Oliveira do Esporte, que ele jogou com três zagueiros sem poder jogar com três zagueiros. E como teve o Ancelotti na seleção, o repórter perguntou como ele jogaria com a seleção brasileira. Ele falou: eu jogo de acordo com os jogadores que eu tenho. Então, assim, se o treinador, Leston lá, do Floresta, é o time que ele pode jogar, é o time que ele vai jogar. Porque muito pior do que você jogar com o time é quando você tenta jogar numa característica que ele não tem, que foi o caso do esporte. Então, assim, pelo amor de Deus, cara, como se o Náutico também fosse o time na Série C que joga com a marcação alta, com alta intensidade, com superioridade técnica, e não é. Não é escolha tática. Eu quero ver se o Náutico, por exemplo, vai para mata-mata, aí pega um mata-mata, sei lá, um Figueirense, vence aqui de 2-0, aí lá leva 1-0 aos 20 do segundo tempo, aí ele vai fazer o quê? Ele vai de peito aberto, porque muito provavelmente ele vai escolher, pelo menos nos primeiros momentos, na forma defensiva, segurar o resultado. Porque é a escolha, né? E aí, para a gente terminar um pouquinho sobre o Santa Cruz, classificado,
nesse momento. Eu acho muito interessante e acho que o Santa Cruz está numa colocação, um patamar de maturação para a próxima fase muito melhor do que o Náutico. Claro que aqui tem algumas questões aqui de Marcelo Cabo, enfim. O goleiro oscila muito, a esquerda, a lateral esquerda não consegue se firmar, mas aqui a gente viu que contra o América sofreu um pouquinho do que precisaria, mas ainda muito abaixo do que sofreu, por exemplo, contra o Souza, que ainda conseguiu um resultado positivo. Tá? Então, assim, acho que nesse primeiro momento da Cruz, fala muito mais também sobre como o começo foi muito bom, somou muito ponto, e três rodadas de antecedência conseguiu a classificação. E aí o ponto é que não dá também para fazer testes muito criativos, porque quanto melhor a pontuação do Santa hoje, entre os seis melhores, ele pega os piores times ranqueados, então assim, também não dá para descartar 2 jogos, 3 jogos, tem que jogar, tem que pontuar para poder pegar os piores colocados. A gente sabe que não quer dizer muita coisa, mas provavelmente ali na outra chave não vai ter nenhum time de massa, se tá o Correia e tal, não sei o que, deve estar um time mais abaixo, tá ligado? E aí a maturação do time é muito interessante pro que se coloca, tá ligado? Então que a gente já tem uma questão ali com o Marcelo Cabo, uma coisa ou outra, pode estar pegando no pé, mas para esse primeiro momento, o Marcelo Cabo, que foi contratado para fazer esse time evoluir e chegar no mata-mata, ele vai ter 3 jogos, 3 mata-matas, para poder subir, e é o que ele tem entregado, tá ligado? E só um atendo aqui, uma correção, no vídeo passado eu tinha falado sobre Santa Cruz, eu tinha falado sobre o retrofit, né? Que é nada mais é do que uma reforma no estádio, porque, por exemplo, o Ramon queria fazer no esporte. E na verdade não, no Santa Cruz tem uma arena multiuso. Viu até o engenheiro da arena MRT e tal, acho que é uma coisa bem grandiosa mesmo, tá ligado? Eu sei que seria só uma reformazinha e tal, mas assim, coisa bem massa, tá ligado? E aí, pra finalizar o Santa Cruz, teve essa discussão não, né? Teve essa questão aqui do Gormoura lá na Rádio Jornal, achei muito bom o comentário dele, por quê? Porque eu acho que não está tendo um entendimento entre o que a torcida quer e alguns dirigentes do Santa, mas também sobre como a crônica vê, né? Alguns jornalistas falam da SAF de Santa Cruz como se Santa Cruz tivesse opções. Né? Ele tem associativo, ele tem SAF, ele tem time de NBA ou time de NFL. E a gente sabe que não funciona desse jeito. Durante anos e anos e anos, a associação, os dirigentes, tá ligado? Destruiu toda a esperança do Santa Cruz a curto prazo. Porque se não for pela SAP, o Santa Cruz voltar a ser um protagonista aqui na região, numa série na primeira divisão, no Nordeste, não porque coloca aí pelo menos 20, 30 anos e eu sendo aqui positivo, tá ligado? Assim, daqui que pague as recuperações judiciais, que entra dinheiro e vá para a primeira divisão, e que nos potencialize financeiramente, para poder pagar as dívidas, se reorganizar financeiramente, rejeitar o estádio do Arruda, porque o Arruda hoje não jogaria na primeira divisão de estrutura, quiseram passar uma reforma. E aí, para jogar, aí gasta, para não sei o que, não seria. E aí a SAF, mano, tá sendo essa salvação que eu e é salvação. Eu tenho meus pontos que eu critico, por exemplo, a gestão de SAF, sim, mas assim, é contra times que tem opções, tá ligado? Um Cruzeiro, um Vasco, que times que até viraram SAF, né? Até uma escolha perfeita que eu fiz, né? E ele virar o SAF, você pode discordar, tá ligado? Mas não se dá Cruz que não tem opções. E aí a fala do Igor Moura é muito pertinente porque ele fala sobre isso, tá ligado? E eu acho que casa bem com o que o João Vitor falou. O João Vitor lá na Rádio Nota ele falou, cara, pra mim é muito simples. A torcida do Santa quer SAF, quer virar SAF. Se 80, 90% quer SAF, cara, e quer colocar uma ruda para jogo, os caras fazem esse alto investimento, coloca. É muito simples, tá ligado? Eu só não pego muito no pé assim de Galhardo, que foi o que eu falei dos anos lá em relação ao Náutico, que eu falei, dirigentes vai, presidente vai, treinador vai, jogador vai, que fica a gente, que fica a torcida, tá ligado? E aí, Galhardo, não, porque se vai ser melhor virar SAF, porque não sei o que, claro que tá falando isso. Porque quer que vire SAF, ele dê o salário dele pra ele ir embora, tá ligado? Porque no final das contas, o cara tá isso. Deu no esporte, enfim, magrão, tá ligado? O jogador vai embora, dirigente vai, eu continuo falando isso. Que fique a gente, tá ligado? Claro que tem uns que se identificam um pouco mais, ganham um título, a gente respeita, tá, não sei o que, mas no final das contas é isso. Tá? E em relação a aqui, eu falei desses dois times, porque depois, quando eu for falar do esporte, mas eu vou encaixar o esporte na Copa do Nordeste, que vai ser no outro vídeo. Então, galera, foi um pouco mais rápido, porque eu já tinha falado sobre isso no vídeo que eu perdi, mas deu para falar o que eu queria aqui, beleza? Então,
dessa força a gente aí pra gente continuar desenvolvendo esse trabalho, né? Que a gente continuar devagarzinho. Então, lá para sexta-feira eu posto sobre o jogo, próximo jogo de cada um, e a gente falar um pouquinho sobre como foi o decorrer da semana, tá ligado?